Estava em Brasília, na comunidade São Sebastião, se não me engano, um sábado de moto. O pessoal saiu da porrada. Meu cara passeando de moto. Passei de moto, sim. Passei de jet ski, passei de cavalo, de jegue. Tá? Olhei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinha num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Então, pintou um clima, voltei. Posso entrar na tua casa? Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando. Todas venezuelanas. E eu pergunto, meninas bonitinhas, 14, 15 anos, se arrumando no sábado, pra quê? Nem a vida. Cozinha por 2, 3 dias e come com banana. E daí eu queria ver o índio sendo cozinhado. Daí o cara, se for, tem que comer. Eu falei, eu como. Daí a comitiva, ninguém... Resolveu o Bolsonaro ir num podcast, falar demais, mais do que a campanha manda, mais do que o próprio cérebro dele é capaz de processar, inclusive. E quando ele fica assim, livre pra falar... na live dele, naquelas entrevistas que ele dava lá antes de ser candidato, até mesmo candidato à presidência da República, antes de 2018, 16, 15, 14, ele se sente mais à vontade para expressar direto de onde nasce até onde vai essas falas absurdas dele, lá da nascente do cérebro, do âmago do Bolsonaro. E ele fez mais uma vez uma dessas entrevistas aí, sem filtro, né? E ele resolveu contar uma história em que ele encontra meninas bonitas de 14 e 15 anos, né? Venezuelanas ou de qualquer outro país, me parece, não importa muito de onde viesse. Ele estava reparando e ele viu uma oportunidade de se aproximar dessas meninas e se convidar para ir na casa delas com mais 20 pessoas. Mesmo com 20 pessoas, mesmo sendo crianças de 14, 15 anos que ele e o governo dele vivem falando que defendem, e eu sei, e você sabe, provavelmente se você não sabe, eu vou te colocar dúvidas para acreditar se esse governo realmente protege as crianças, baseado nisso. Nessas falas do Bolsonaro, nas falas dele, da ministra, que era a ministra dele e agora senadora, nos posicionamentos do governo Bolsonaro. E ele disse que pintou um clima. A oportunidade de conhecer mais a fundo a vida, a casa dessas meninas, que ele diz que estava preocupado, fazendo uma denúncia, na verdade ele viu uma oportunidade porque pintou um clima com uma criança de 14, 15 anos. É sobre isso que eu vou ter que falar e é sobre isso que você vai ter que ter ouvidos e estômago para aguentar. Sobre esse lado perverso do Bolsonaro que o eleitor dele faz questão de ignorar. E se você é cristão, você não pode ignorar. Você não pode achar que isso é um deslize. E meu Deus, tá usando uma fala do Bolsonaro sem contexto. Vamos colocar no contexto, porque fica pior ainda. Tá? Mas antes de qualquer coisa, clica aqui embaixo no gostei ou no não gostei, avalie esse vídeo aí na tua opinião, o que você achou dele, se achou ruim, bom, se concordou com a minha opinião ou não também, comenta aqui embaixo, coloca a tua opinião aqui, coloca o teu comentário sobre o Bolsonaro e o clima que pintou com crianças de 14, 15 anos, meninas de 14 e 15 anos. E também não esquece de se inscrever ali no canal, ativar o sininho, porque o algoritmo do YouTube tá mudando, então se você não fizer isso, eu não sei como é que a gente vai se encontrar daqui pra frente. Eu acredito que seja só algoritmo daqui pra frente, não vai ter nem mais aba de inscrito. E se você quiser apoiar e para que esse trabalho continue acontecendo, tem ali embaixo, seja membro, dá um clique ali que você ajuda muito o meu canal e a continuar a produzir, editar o vídeo, postar e tudo mais, tá? Vou pensar em voltar a fazer lives aqui, se você quer lives também, dá um comentário ali se você tá com saudade das lives, se você via, ou se você não via e tá a fim de ver, comenta ali que eu quero saber a tua opinião. Jair Bolsonaro e as crianças e o clima pintado entre elas. O Bolsonaro, ele costuma falar coisas, né? Inclusive tem uma campanha no rádio dele rolando que ele pede perdão para as pessoas que se sentiram ofendidas com alguma coisa que ele fala, porque nem sempre ele é bom com as palavras, mas ele quer o mesmo que todos: prosperidade, uma vida digna, proteger a família, segurança, enfim. Ele usa alguma dessas coisas e pede perdão por aquilo que ele fala. Mas o Bolsonaro nunca pede perdão por aquilo que ele faria. O Bolsonaro, ele nunca reconhece quando ele chega num ponto do diálogo que ele mesmo entrega o que ele faria em uma situação ou não. É o caso de comer um índio, de querer ver um índio sendo cozinhado,
sabe? Que negócio fora do normal, fora de toda a balança que a gente pode considerar de normalidade, se a gente for medir, desproporcional, anormal, atípico. A não ser que você considere comum nos churrascos de família alguém levantar a hipótese de comer um outro ser humano, seja índio, seja qualquer coisa. E eu digo qualquer coisa porque eles não tratam nem como coisa, eles tratam como bicho. E não só ele, a Damares, ex-ministra do Bolsonaro, agora senadora, aliadíssima do Bolsonaro, que vai pra igreja falar que tem arquivo de crianças que foram estupradas recém-nascido e que tinham fotos disso no Ministério da Damares. Um ministério que armazena esse tipo de material, esse tipo de fotografia, esse tipo de crime. E também não informa ninguém. Damares, que envolvidíssima numa história muito estranha sobre essa filha dela indígena, que é filha, mas foi tirada de uma aldeia, e essa mãe procurando essa filha, e ela dando um discurso muito estranho e que foi esquecido nesses últimos anos, por conta dos vários e vários absurdos que acontecem não só no governo Bolsonaro, mas a própria Damares quando ela abre a boca para falar, assim como o Bolsonaro. Esse governo que diz que tem criança sendo mutilada, que tem criança que está sendo arrancada os dentes para tráfico de menor, e que também não mostra provas, e que mesmo sim, se tivesse provas e se existisse isso, o que esse governo está fazendo que não está envolvendo ninguém? A mesma coisa o Bolsonaro agora. Essa fala do Bolsonaro de dizer que identificou essa situação e como pintou um clima, ele se convidou para conhecer a casa delas. Vamos lá, vou fazer uma análise fria dessa frase, que ele vai dizer o que ele quiser agora também, o que significa, né? O pintar um clima pode significar qualquer coisa a partir de agora, que é o que o Bolsonaro vai justificar. Mas, sinceramente, se a gente não chegar num nível de acordo de que é estranho alguém usar a frase pintou um clima num outro contexto que não seja o contexto de atração, o contexto de sexualização, o contexto de eu e uma outra pessoa nos olhamos e a gente se sentiu atraído de alguma maneira. A gente quer mais do que se olhar. É isso que o Bolsonaro tá querendo dizer com pintou um clima. Não existe nem outro significado para pintou um clima em português. Não sei qual é o outro pintou um clima. Qual é a outra região do país que usa pintou um clima com outro significado. Que o Rio de Janeiro não usa. São Paulo não usa. Daqui pra baixo não usa. O Bolsonaro nem pisa no Nordeste. Não tem nem referência no vocabulário dele sobre qualquer gíria ou qualquer palavra que se use localmente. E aí não só no Nordeste, mas no país todo. Que ele tá se importando com Rio de Janeiro, São Paulo, mais 3, 4 pontos ali e acabou. Que lugar é esse que decidiu que na língua portuguesa pintar um clima significa assistência social? Que lugar é esse no país que pintou um clima significa denúncia? Denúncia de abuso de menor. É só o Bolsonaro que usa essa gíria. É só ele. Ele e a equipe dele. A equipe das outras 10, 20 pessoas que entraram dentro da casa dessas meninas, dessas crianças, que o Bolsonaro diz, estava se arrumando para quê? Essas meninas que o Bolsonaro dá a entender que elas estavam se arrumando num final de semana para fazer alguma coisa, que ele viu a oportunidade, que ele viu que pintou um clima, todo o contexto, se a gente vai colocar no contexto, fica pior ainda. Porque o Bolsonaro viu essa situação, viu que pintou uma oportunidade, mais uma vez o Bolsonaro e as oportunidades dele, assim como não te estupro porque tu não merece, assim como não comeu o índio porque a comitiva dele, os amiguinhos dele que estavam com ele não quiseram ir. Nesse caso das meninas de 14 e 15 anos, esses amiguinhos, essa comitiva do Bolsonaro aceitou ir. O que o Bolsonaro e essas 10, 15, 20 pessoas que entraram na casa dessas crianças fizeram?
Que só agora ele resolveu falar sobre isso. Que só agora isso veio à cabeça dele e ele lembrou. Eu fico assustado, eu fico apavorado com que esse governo deixa correr por trás enquanto eles estão gritando que defende criança. E na verdade tem ministra aí envolvida com suspeita de roubar criança indígena e criar em casa como se fosse filha. Suspeita de um governo que protege igreja e pastor e padre, ou sei lá o que mais, padre falso, padre que abusa, pastor que abusa. Porque se a gente também for falar de bandido que apoia governo, já que o Bolsonaro gosta tanto de falar disso, eu já começo a lista desses religiosos que o governo Bolsonaro apoia com a Flor de Lis, já que os bolsonaristas só gostam de falar de mulher, né? Que horror essa frase. Mas, sabe, esse é um nível da sociedade que a gente chegou. Que não existe mais como combater aquilo que a gente avisa sem fazer a mesma coisa. Porque é um nível de surto da sociedade. Um nível de surto de uma sociedade que se diz religiosa, que se diz cristã, que se diz contra aborto porque é a favor da vida e que quer defender as crianças e que escuta um velho, barrigudo, nojento, apodrecendo a olhos vivos. A olhos vivos. Já diria um outro vídeo aí na internet, apodrecendo a olhos vivos. Flertando ou criando clima, ou sei lá qualquer outro sinônimo, ou prestando assistência social, ou prestando uma denúncia para a sociedade, que nunca foi para lugar nenhum, né? Ministério Público, Polícia Federal, ninguém foi envolvido. O Bolsonaro, ele se acha bom o suficiente para pintar um clima, entrar na casa de meninas de 14 e 15 anos para investigar. Porque ele tem um coração muito bom, ele vai, ele investiga, ele presta esse serviço à sociedade e não fala para ninguém. Fica entre eles e os amigos dele da comitiva. Eu queria saber o que o Bolsonaro e a comitiva dele fizeram na casa de crianças de 14 e 15 anos. Porque na última vez que eu ouvi essas semanas de Bolsonaro e a comitiva, o Bolsonaro queria comer um índio e a comitiva dele não quis. O que o Bolsonaro quis fazer na casa dessas crianças de 14 e 15 anos e que dessa vez a comitiva dele aceitou participar?